ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje é a nossa última aula do ano. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar? Então, para a aula de hoje, o caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Então, vou dar um tempinho para você separar o seu material e eu já volto. Tudo certo aí, crianças? Então vamos fazer a nossa revisão, ver o que nós estudamos na aula passada. Então, na aula passada a gente reviu o que é patrimônio e conversamos um pouco sobre patrimônio. Estudamos sobre o significado e que alguns bens nós guardamos e outros nós preservamos. Lembram que eu trouxe mais uma peça de roupa da minha filha para mostrar para vocês? Que é o que eu guardo dela. E aí a gente viu que as pessoas guardam aquilo que lhes toca o coração, certo? Também nós vimos que o patrimônio preservado serve para lembrar quem somos, de onde viemos e como chegamos até aqui. Como viveram os nossos antepassados e o que tem em nosso modo de viver que foi herdado desses ascendentes. E hoje nós vamos conversar sobre os símbolos nacionais. Então, vou dar um tempinho para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema e eu já volto. Tudo certo aí, crianças? Então, olhem o que eu trouxe para vocês, Vocês já viram em outras ocasiões que os emojis são símbolos. E eu trago aqui dois, emojis que estão simbolizando, O primeiro ali, um símbolo de apaixonado e a segunda carinha, uma carinha feliz, meio que envergonhada, certo? Continuando, a gente sabe que os emojis, ou seja, os símbolos como os emojis, são desenhos que representam algo ou alguma ideia. E hoje, crianças, nós vamos conversar bastante sobre os símbolos nacionais. Então, olha lá o que eu trouxe para vocês. Mas que bandeira? De Neide Duarte e Mércia M. Leitão. Então, a partir de agora, crianças, nós vamos ler o livro Mas Que Bandeira. Não é o livro completo, eu trouxe alguns trechos para a gente fazer a leitura e conversar um pouquinho sobre ele. Então, olhem lá, a capa do livro é essa. Falando de bandeira, mas que bandeira?
é a bandeira brasileira, símbolo, orgulho, identidade de um território e de um povo. Nela estamos todos nós, tão diferentes por fora, faces, peles e cabelos. E aí, crianças, qual era a bandeira, né, que o livro estava retratando, né? De que bandeira será que nós estávamos vendo nesse livro? Então, se você disse que é a bandeira nacional, você acertou muito bem, né? A bandeira do Brasil é um dos símbolos nacionais conforme estipula a legislação do nosso país. E agora, crianças, nós vamos fazer uma atividade. Vejam do que se trata. Observe a imagem e descreva a bandeira do Brasil, cores e formas geométricas. Depois você faz né, um desenho da bandeira aí no seu caderno. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade e eu já volto.
Tudo certo aí, crianças? Então, vamos continuar aqui a aula, né? Então, eu trago para vocês aqui um pedaço da nossa bandeira, né? E aqui nós temos o significado das estrelas. Vocês sabiam que as estrelas, cada estrela simboliza, né, um estado do Brasil. Olhem que eu destaquei a estrela que representa o nosso estado, o Paraná. Na continuação, crianças, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a história da bandeira do Brasil. Então, antes, né, durante o Brasil Colônia, até 1822, hasteava-se a bandeira de Portugal. Depois, né, nós tivemos a nossa primeira bandeira, que é a bandeira imperial. Então, como que isso surgiu, né? Como que a bandeira imperial surgiu? Com a independência do Brasil, ou seja, quando o Brasil, né, libertou-se, né, deixou de ser dependente de Portugal, e Dom Pedro I tornou-se o primeiro rei do Brasil, foi necessário criar uma nova bandeira. E essa foi a bandeira do Brasil. O imperador Dom Pedro I, né, incumbiu o Jean Debré, artista que nós conversamos bastante aqui nas nossas aulas, né? Então, o Dom Pedro incumbiu o Jean Debré para fazer, né, o desenho da nossa bandeira. Porém, o Dom Pedro, crianças, ele não abriu mão das cores verde e amarela, que, segundo ele, representava as riquezas e a primavera eterna do Brasil, certo? Na sequência, a gente tem a bandeira provisória da República. Então, crianças, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Ou seja, não havia mais o imperador, né, do Brasil, no caso, o Dom Pedro II. E a partir de então, passou-se a ter, né, a República e a ser o governo por presidentes, né? E essa foi a bandeira hasteada por 4 dias. A partir de 19 de novembro de 1889, foi adotada a atual bandeira do país, né? A bandeira do Brasil, que é a bandeira que nós conhecemos. A atual bandeira não é assim tão diferente da bandeira imperial, pois o retângulo e o losango já existiam e nas mesmas tonalidades. Olha lá. Viram? Colocar a bandeira aqui, né, para que vocês possam fazer essa comparação, né? Vejam, nós temos uma proximidade do que é a bandeira, né, do que nós conhecemos hoje a bandeira. Agora, crianças, eu quero que vocês façam a nossa segunda atividade. Então, vocês vão comparar as bandeiras, né? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Eu vou deixar, né, um tempo para que vocês possam realizar essa atividade.
Tudo certo aí, crianças? Então, atividade pronta, vamos dar sequência à nossa aula. Então, olhem lá, os principais símbolos do Brasil são... Então, nós temos o brasão, a bandeira, o hino e o selo, certo? Nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre esses símbolos. A gente não vai conseguir nessa aula falar sobre todos, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Então, olhem lá. Brasão da República Federativa. Vocês sabem, né, crianças, que o brasão ele é muito utilizado em documentos oficiais. Então, primeiro quero que vocês façam a atividade, descreva, né, o brasão, quais são as formas geométricas e tentem representar ele por um desenho e eu já volto para que a gente possa continuar a nossa aula.
Tudo certinho aí, crianças? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre o brasão? Olhem lá. Então o brasão representa, né, a glória, a honra e a nobreza do Brasil. Olhem aqui o que eu trouxe para vocês, né? Algumas curiosidades sobre o brasão. É obrigatório o uso das armas nacionais no Palácio da Presidência da República e na residência do Presidente da República, nos edifícios sede dos ministérios, das casas do Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores e nos tribunais federais de recursos, nos edifícios sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos estados, territórios e Distrito Federal, nas prefeituras e câmaras municipais, na frontaria dos edifícios das repartições públicas federais, nos quartéis das forças federais de terra, mar e ar, das polícias militares e corpos de bombeiros militares, nos seus armamentos, bem como nas fortalezas e nos navios de guerra, na frontaria ou no salão principal das escolas públicas, nos papéis de expediente, nos convites e nas publicações oficiais de nível federal. Então, crianças, vocês viram, né, quanta coisa, né, onde que nós encontramos, né, o nosso brasão. Continuando aqui, crianças, então, vejam agora que eu trago para vocês as regras para hasteamento e exposição da bandeira nacional brasileira. Crianças, não tem, né, como a gente pensar em hastear a bandeira sem pensar nas regras que são colocadas, certo? Então, essa foto que eu mostro aqui para vocês é a foto na frente da Câmara Municipal aqui de Curitiba, né? E deve-se hastear a bandeira de Curitiba de sol a sol. Normalmente será hasteada, né? O que é o hasteada? Erguida às 8 horas e arriada, ou seja, né, descida e tirada às 18 horas. É permitido que seja utilizada à noite, uma vez que seja, né, encontrada em iluminação conveniente. Então, se ela está num local bem iluminado à noite, ela pode continuar sendo hasteada. Vejam a nossa próxima foto, né? Essa é uma foto de uma formação que aconteceu no Salão do Instituto Federal do Paraná, tá? A bandeira deve estar no fundo do espaço em um local de destaque. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês observem, né? E vejam lá aonde que está, né, as bandeiras. E quais bandeiras será que eu encontro nessa imagem?
Tudo certo? Vocês conseguiram encontrar? Então vamos conferir. Olhem lá, né? E quais são as bandeiras que nós temos ali, né, hasteada? Então nós temos a bandeira do Paraná, do Brasil, e a bandeira de Curitiba. Aí agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que acontece quando a bandeira, né, fica com tecido velho, perde a cor, ou de repente faz um furinho? Vocês sabem o que deve se fazer com essa bandeira? Então, olhem o que eu trouxe para vocês. E o que devemos fazer com as bandeiras que já não estão adequadas para o uso? Vou deixar um tempinho para vocês analisarem essa imagem. E aí, crianças, vocês viram que ao centro nós temos, né, uma bandeira ali queimando. Então, quando a bandeira está danificada ou suja, ela deve ser incinerada, ou seja, queimada, de acordo com a Lei Federal do Brasil de 5.700 de 1971. Se a bandeira for relevante para a história do município, ela pode, né, ou deverá ser encaminhada para o Museu Histórico Municipal, como no caso da primeira bandeira de Curitiba, um exemplo. Tudo certo, crianças? Então, aqui na sequência, eu trago para vocês, né, algumas imagens de uma escola aqui de Curitiba que participou desse processo, né? Não houve a queima da bandeira, né, pelos estudantes, mas sim pelos oficiais do Exército. E vejam que eles entregam, né, a caixinha ali com as cinzas. E também essas cinzas, né, são enterradas, né? Então, nessa escola, as cinzas estão enterradas. Eu vou deixar um tempinho para que vocês analisem essas imagens e eu já volto.
Tudo certo, crianças? Então, falando um pouquinho, né, sobre a cerimônia, compreende o ato de enterrar a urna com as cinzas das bandeiras incineradas. E isso acontece uma vez por ano, no dia da bandeira ou perto dessa data. Ultimamente, né, essa cerimônia acontece em algumas escolas municipais, tá? Então, os representantes do Exército Brasileiro trazem a urna contendo as cinzas das bandeiras e entregam para 2 crianças da escola, né? E esses estudantes recebem a urna e levam para ser depositados em um buraco previamente já feito no jardim da escola, aonde será enterrado e demarcado o espaço no chão e com uma placa comemorativa do ato. Na sequência, crianças, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o hino nacional, que também é outro, né, importante símbolo nacional. Então, olhem lá. O que é um hino? Segundo Hernani Costa Straub, hino é uma composição poética e musical, composta em honra de fatos históricos, né? É o símbolo sonoro da pátria. História do hino nacional. Então, vamos conhecer agora um pouquinho da história do hino nacional. Então, a música foi composta por Francisco Manuel da Silva em 7 de abril de 1831 e foi utilizado também na coroação de Dom Pedro II em 1841. As letras nessas ocasiões eram diferentes da atual, diferente do hino que nós conhecemos e que nós cantamos aí, né, na escola ou em momentos, né, cívicos. Continuando aqui, Marechal Deodoro da Fonseca escolheu essa mesma música, sem a letra, como hino da República. Então, olhem lá. Como devemos nos comportar ao cantar o hino nacional brasileiro? Vou dar um tempinho para que vocês analisem a imagem, né? Conversem aí com seus familiares de como nós devemos se comportar, né, diante do hino, né? E nós já voltamos para conversar um pouquinho.
Então, crianças, né, está previsto na Lei 5.700, aprovada em 1971, está em vigor, né, até os dias de hoje. Essa legislação determina que cantemos o hino em pé, com a cabeça descoberta. O que isso significa, né? Que nós não podemos estar com chapéu, boné, tá? E os braços estendidos ao longo do corpo. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar com palmas, assobios, dançando ou com a mão no peito, é proibida. Em um evento, quando toca o hino, a pessoa não precisa se virar de lado da bandeira. Ela pode cantar o hino no seu lugar. A bandeira e o hino têm o mesmo valor pátrio. Tudo certo, crianças? Então, agora nós chegamos ao final de mais uma aula de história, da nossa última aula de história. Eu quero agradecer, né, a vocês, estudantes, por estarem, né, nos assistindo, se comprometendo, fazendo as atividades, né, fazendo as atividades que nós solicitamos. E desejar para vocês, né, boas férias, com um super beijo e até mais!